Olá pessoal, estamos aqui para revisar um pouco sobre o assunto de sociologia. Nesse primeiro momento em que a gente vai se encontrar com a disciplina, a gente vai precisar compreender algumas características do tipo e respondendo algumas perguntas. O que é sociologia? É um dos conceitos que a gente precisa compreender e entender que a sociologia ela é uma ciência. É o primeiro destaque. É uma ciência. Então, o que é que essa ciência ela estuda? Estuda a sociedade. Então, dentro dessa sociedade, a gente tem que entender as questões das estruturas sociais, os grupos sociais, a família e as classes sociais, até chegar ao papel do indivíduo. Então, vamos para as questões mais pertinentes, no sentido, eu sou o indivíduo que pertence a uma comunidade, que essa comunidade ela pertence a uma sociedade. Então, do macro ao mini, no sentido social, a sociologia ela vai buscar essa forma de estudo para dizer o que é sociologia. No sentido mais amplo, o que é que a gente pode compreender quando se pergunta, a sociologia ela estuda o quê? E qual é o objetivo principal? O objetivo principal da sociologia é, evidentemente, estudar as questões sociais, mas compreendendo o ser através do seu grupo, e o objetivo central da sociologia é perceber as organizações sociais que constituem a sociologia, por assim dizer. Nesse sentido, a gente pode compreender que a sociologia ela estuda o ser em diversos âmbitos da sociedade e em diversas maneiras de estudo para apresentar o ser em sociedade de acordo com, por exemplo, com as suas crenças. Então a gente vai ver as questões das organizações humanas por meio de igreja, de empresa, de escola, de hospitais, time de futebol e etc. Precisamos compreender que todos esses aspectos sociais eles estão inseridos em quê? No indivíduo. Então o indivíduo ele tem a sua identidade, então ele tem a sua categoria, ele tem o seu número de RG, por assim dizer, mas ele pertence a uma comunidade, pertence a uma sociedade. E nesse pertencer à sociedade, eu preciso compreender que estamos vivendo em uma sociedade que eu devo respeitar essa sociedade para automaticamente eu também ser respeitado no sentido social. Seguindo as estruturas da sociologia, o que é que ela vai analisar? Ela vai analisar os contextos sociais, mas sobretudo a cultura de um povo o qual está inserido. Então, tanto essa cultura, como as organizações, os aspectos de gestão, os aspectos de organização social, vai ser estudado na sociologia como ciência. Então, não podemos esquecer em nenhum momento que a sociologia ela é um aspecto de estudo, ela é um aspecto de ciência. Então, como é que historicamente surgiu a sociologia? Então, toda e qualquer disciplina ou ciência, ela parte de uma logística, ela parte do nascimento, ela parte de uma fundamentação de uma pessoa que deu o seu nome para se formular como ciência. Então, o que a gente vai ter como destaque para a constituição da sociologia foi o francês Auguste Comte. Então, Auguste Comte ele nasceu em 1798 e morreu em 1857. Então, ele foi o idealizador, foi ele que deu os primeiros passos do estudo sociológico, tendo como ciência e tendo também como questão de valores, certo? Então, nesse sentido, podemos compreender que, a partir da Revolução Francesa, é que vai ter um apoio mais centralizado para estudar os adventos da ciência, por assim dizer, das ciências sociais, ou seja, da sociologia. Então, dentro desses patamares, onde vai ser implantado por Comte, a gente vai ter as questões científicas, as questões religiosas e, sobretudo, a questão do positivismo. É o positivismo que vai dar o pontapé inicial, fomentando a questão de Auguste Comte a trazer a sociologia como ciência, por assim dizer. Mas foram só Auguste Comte, né, que
analisou esse aspecto? Não, não foi só Comte. Nós iremos ter vários outros, né, como Emile Durkheim, vamos ter Max Weber, Karl Marx, que também é filósofo e sociólogo, cada um dando a sua contribuição como sendo os principais precursores, a partir de Comte, nessa ideologia de estudar a sociedade. Como é que se estuda a sociedade? Por meio da sociologia. Então, a área de sociologia, dentro da educação, ela aborda as relações sociais, ela traz um aspecto dos diferentes âmbitos em relação à escola, em relação à instituição e também o papel do professor, que é um pesquisador da sociologia, ou seja, do aspecto social. Então, dentro da educação, se tem um paralelo entre o aluno e o professor em estudar a sociedade. Então, por isso, ela passa a ser uma disciplina, ela passa a pertencer a um sistema de ensino, passa a pertencer a um aspecto de ciência que estuda a sociedade, né? Então, nós temos vários mecanismos para demonstrar, para apresentar como sociologia. Como a sociologia jurídica, ela vai ter uma forma, uma evidência de usar o direito para a jurisdição, para estudar as leis sociais, para buscar as questões de direito do cidadão, a questão das elites econômicas e assim por diante. Então, entre todos esses campos de pesquisa como ciência, a sociologia, ela busca fatores que traz uma noção de valorização do ser, ou seja, estudar o ser em sociedade, estudar o comportamento desse ser, da sociedade no qual ele está inserido. Então, dentro do campo de trabalho, já que a gente falou do direito, temos também a sociologia do trabalho. Então, o que é que vai estudar a sociologia do trabalho? Ela vai estudar o aspecto de como o indivíduo ele desenvolve uma atividade na sociedade. Até onde esse desenvolvimento de atividade na sociedade, como um trabalho, isso é positivo ou é negativo para o ser humano, né? Então, assim, a gente vai ter uma preocupação muito grande, por exemplo, de Karl Marx, no sentido de não escravizar o homem no aspecto do trabalho. Então, é por meio da sobrevivência, e precisamos entender que muitos precisam trabalhar para sobreviver. Então, nesse aspecto natural do ser, a gente vai usar a questão da sociologia do trabalho para compreender o espaço do homem no desenvolvimento de suas atividades na sociedade, né? Então, alguns interlocutores dentro desse parâmetro deixam claro a evidência de que precisamos ter uma relação de trabalho, mas também com o bem-estar do homem. Para quê? Para não escravizar. Quando a gente passa para uma sociologia geral, passamos por uma sociologia do trabalho, do direito, nós temos a sociologia de quê? No Brasil. Então, o Brasil tem também o seu desenvolvimento paralelo às questões do desenvolvimento na Europa, trazendo também um sobressalto no sentido de compreender os aspectos sociais brasileiros. Então, o Brasil ele tem uma evidência, ela traz uma avaliação, traz uma constituição voltando para a questão capitalista e, sobretudo, em uma sociedade após um período medieval, o Brasil ele traz um princípio ou uma abordagem em construção, em estudar as relações tanto de outras nações como também da nossa nação, do nosso país e como ele se comporta no aspecto da sociologia. Então, essa definição ele vai ser trabalhado principalmente por alguns pensadores brasileiros, como Manuel Bonfim, nós temos Eduardo Padro, nós temos Gilberto Freire, né? Então, vários outros, como Holanda, que vai desenvolver seu trabalho até o ano de 1982, para estudar os aspectos sociais brasileiros, né? Então, nessa logística, a gente vai entendendo como mapa mental, num sentido geral, o que é a sociologia. Podemos entender a sociologia como aspecto industrial, como o mundo do trabalho,
como o meio de comunicação é a forma central da sociologia. A sociologia ela vai centralizar na cidadania e nos movimentos sociais. Qual a logística dos movimentos sociais? Eu tiraria como um centro da sociologia os movimentos sociais. Os movimentos sociais que vai buscar a igualdade de gênero, de raça, de sexo, e por mais que a gente tente se distanciar desses estudos, mas eles precisam ser vivenciados, e a sociologia traz essa relação para compreender o sinal de igualdade. Então, Karl Marx também vai para o mundo do trabalho, como eu já falei anteriormente, e compreendendo essa questão do mundo do trabalho, para a preocupação de Karl Marx era a questão da não alienação, né? Quando a gente vem para M. Durkheim, ele vai trabalhar a divisão do trabalho, a divisão de tarefa do ser em sociedade, até chegar ao aspecto de Max Weber. Max Weber ele vai ter uma ação social no sentido de dominação social do ser. E a gente chega a um parâmetro dentro da sociologia, não sendo menos importante, que é a questão da indústria cultural. Então, dentro da indústria cultural, a gente vai ter as suas subdivisões, a função do ser em sociedade, e perceber que a cultura, por assim dizer, dentro de uma indústria cultural, ela precisa ser estudada para ser compreendida. E por último, a gente estuda dentro da sociologia a questão da cidadania, a questão do direito do voto, do direito da mulher, do direito da criança, do idoso, do adolescente, dentro dos aspectos sociais para a valorização do ser. E lembrando que a forma mais evidente para colocar como centro da sociologia é a questão dos meios de comunicação. Então é o meio de comunicação, como a gente está relacionando agora nessa aula, por meio do YouTube, ou seja, por meio da comunicação, abordar a sociologia. É a centralidade, os movimentos sociais, a comunicação, por assim dizer. Então, no mais, era sobre isso o nosso material que eu queria apresentar, como um release e um resumo do que é sociologia. Muito obrigado.